Por meio deste slide, nós buscamos dar início a mais uma aula de biologia. Entretanto, vamos passar ao próximo, onde veremos um mapa. Mapa esse que mostrará alguns ramos da biologia. Este é o mapa conceitual, tá? Da biologia, onde vemos no centro o símbolo oficial da biologia, dos biólogos, à sua volta, imagens dos diversos ramos da biologia, e os braços, né, dos quais surgem alguns desses ramos, né? Na verdade, nós temos aqui 13 ramos da biologia, e dos quais nós vemos que aqui em verde se destaca a genética, que tem como foco o estudo dos mecanismos da hereditariedade, certo? E o símbolo aqui da genética, ok? Nós vamos ver mais na frente alguns conceitos esses relacionados com a genética de uma forma geral, ok? Como pudemos ver no mapa anterior, 13 ramos da biologia. Na verdade, nós aqui na UFES, nós que estudamos biologia, nós temos 43 ramos da biologia, certo? Nós nos inteiramos de 43, e desses 43, ali nós colocamos 13 para vocês, dos quais, né, como já foi dito, nós veremos a partir desse trimestre a genética, de acordo? E a seguir, nós vamos ver um videozinho que fala sobre isso, sobre a genética, de acordo? A atenção de vocês, tá? Para nós vermos o vídeo. Depois, qualquer dúvida que surgir, vocês estejam à vontade para perguntar, de acordo? Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula.
Pois é, galera, como nós vimos, a genética ela é uma parte da biologia, é um ramo da biologia, certo? E a genética, ela estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Sendo assim, podemos dizer resumidamente que ela é uma ciência que se preocupa, que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. Ao estudar genética, entender alguns termos é essencial. Assim sendo, separamos uma lista dos principais termos que devem ser compreendidos para um maior entendimento da mesma, ok? Vamos a isso? Vamos a essa lista de conceitos? Então vamos nisso lá. Conceitos básicos em genética. Conceitos básicos em genética. Alelo, aneuploidia, autossômico, cariótipo, codominância, cromossomos. São termos usados na genética e para os quais nós temos significados, certo? A isso nós chamamos de conceito. Conceituar algo, dar a algo um sentido, um significado. Então, alelo. Alelo é a forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. A aneuploidia são alterações cromossômicas numéricas que afetam um ou mais tipos de cromossomos. O tipo mais comum de aneuploidia é a trissomia, em que há um cromossomo extra, ou seja, a pessoa apresenta 47 cromossomos, mas o padrão, não podemos esquecer, são 46 cromossomos. Autossômico. Dizemos que os cromossomos são autossômicos quando não são sexuais, ou seja, todos os cromossomos, exceto o X e o Y, no total temos 22 pares de cromossomos autossômicos. E esses dois não são cromossomos autossômicos, os reprodutores. Cariótipo é a constituição cromossômica de um indivíduo. E condominância é quando dois alelos que estão em heterozigose expressam-se, se mostram, se manifestam. E cromossomos, sequências de DNA espiralar que carregam os genes. Neste quadro nós vemos os conceitos de genótipo, heterozigoto, homozigoto, locus, recessividade e DNA. Para o genótipo, nós sabemos que é a constituição genética de um organismo. Quanto ao heterozigoto, é o indivíduo que apresenta dois alelos diferentes em um mesmo locus, em cromossomos homólogos. Quanto ao homozigoto, são os indivíduos que apresentam o mesmo alelo em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Locus gênico é a posição que um gene ocupa em um cromossomo. Quanto à recessividade, é um gene recessivo que só se expressa em homozigose. Quanto ao DNA, o DNA é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O DNA possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado portador da mensagem genética. E aqui nós temos os últimos 6 conceitos sobre genética, tá? Os quais são cromossomos homólogos, de dominância, epistasia, euploidia, fenótipo e genes. Os cromossomos homólogos são os cromossomos que formam pares durante a meiose 1, apresentando o formato
e tamanhos similares e mesmo losse. A dominância. Um gene exerce dominância quando ele se expressa mesmo que em dose simples, ou seja, em heterozigose. Epistasia é a condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de outro gene. E euploidia é a alteração cromossômica numérica em que todo o conjunto cromossômico é alterado. Quanto ao fenótipo, características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Quanto aos genes, sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. Como foi possível ver, nós ouvimos e lemos, hereditariedade mais do que uma vez. Então a genética, ela é fundamental, o seu compreendimento para sabermos sobre a hereditariedade. A seguir, nós vamos ver um videozinho, mais um videozinho para tentarmos compreender um pouquinho melhor sobre essa situação da hereditariedade. E por fim, daremos por terminado a nossa aula de hoje. Olá, tudo bom com você? Algum dia já falaram que você se parece com alguém da sua família? Seja o tipo de cabelo, cor dos olhos ou tamanho do nariz. Todos são exemplos de características hereditárias, ou seja, que são transmitidas geneticamente. Mas o que isso significa? Todos os seres vivos possuem um código que contém todas as suas características. Esse código é o material genético. No caso dos seres humanos, nós chamamos esse código de DNA. Mas onde fica o nosso DNA? Por causa do seu grande comprimento, o DNA precisa se enrolar, formando os cromossomos para caber no núcleo da célula. Todos os seres vivos são formados por células, que são o menor conjunto de estruturas que realizam alguma função. Os seres humanos e outros seres vivos possuem algumas células que têm função específica de reprodução. Essas células são chamadas de gametas. Os gametas femininos são os ovócitos e o masculino são os espermatozoides. Para dar origem a um novo indivíduo, precisa ocorrer a fecundação, que é a união dos gametas, que são o espermatozoide e o ovócito. Cada gameta possui apenas metade das nossas características hereditárias. Portanto, ocorre a junção da metade dos cromossomos da mãe com a metade dos cromossomos do pai, formando o conjunto de cromossomos do filho. Assim, ocorre uma mistura do material genético, gerando um indivíduo que terá aspectos únicos, que serão uma combinação das características dos seus pais. Então, podemos entender que muitas das características que nós temos são resultado de misturas que aconteceram em várias gerações da nossa família e por isso somos tão parecidos com os nossos parentes. No vídeo de hoje, vimos que o DNA é o nosso material genético, que contém todas as informações do nosso corpo. Vimos também que para nascer um novo bebê, ocorre a mistura dos gametas dos pais, e isso dá origem a um indivíduo com características únicas, mas mesmo assim, algumas dessas características vão passando por várias gerações. Agora vamos para o desafio de hoje. Você vai precisar de copos transparentes, detergente, álcool 70%, sal e água. Primeiro, encha meio copo de água, coloque uma colher de sal e mexa bem essa mistura. Depois, dê um gole nessa mistura de água e sal e faça um bochecho por pelo menos 30 segundos. Cuspa sua mistura em outro copo transparente limpo e coloque uma gota de detergente. Você precisa misturar bem devagarinho para não formar espuma. No outro copo, coloque meio copo de álcool. Vá colocando o álcool devagarzinho no copo com a mistura do bochecho, igual como está mostrando aí no vídeo. Espere de 2 a 5 minutos e você verá uma suspensão branca que contém o seu DNA.
que é o seu material genético. Você pode fazer esse experimento com todo mundo que mora com você. Tire uma foto ou grave um vídeo e mande pra gente. Estamos animados para ver o resultado do seu experimento. Poste o resultado do desafio em suas redes sociais e marque com a hashtag Dever em Casa e hashtag Ciência e Cariacica. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail na tela. Lembre-se de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E não esquece, mesmo distantes, estamos juntos.